Resumo do livro: Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, de Stephen Covey. Esse livro ele vem ensinando pra gente os 7 hábitos para ser uma pessoa altamente eficaz. O primeiro hábito, ele nos ensina que nós temos que primeiro nos responsabilizar. O primeiro hábito é chamado de seja proativo, ou seja proativo, resolva as coisas que você pode resolver e peça a Deus sabedoria para você aceitar as que você não pode resolver. Esse é o primeiro hábito. Resolva as coisas que você pode resolver e peça a Deus sabedoria para você aceitar as que você não pode resolver. Quais são as coisas que você pode resolver? É o controle direto. Você tem influência direta sobre aquela situação. Controle indireto, você não tem influência. Você tem um controle indireto. Você pode influenciar indiretamente. E o inexistente, não tem como você controlar aquela situação. Que já não tem como você influir, como o passado, por exemplo. Então, o primeiro passo é: seja proativo, foque no que você pode resolver. O segundo hábito é: tenha um objetivo em mente. Você tem que ter um objetivo em mente. Qual é o seu objetivo? Porque uma vez que você toma as rédeas da sua vida, uma vez que você toma responsabilidade pelas coisas da sua vida, você tem que ter um objetivo em mente. Qual é o seu objetivo? O que você quer alcançar? Como você vai alcançar? Primeiro você tem que saber qual que é o seu objetivo. Comece com o objetivo em mente. E para isso você tem que dar razões suficientes para o seu cérebro entender que você tem que alcançar aquele objetivo. E aí assim a motivação ela vai nascer instantaneamente, mesmo que você esteja desmotivado. Se você der, presta atenção no que eu estou te falando. Se você der razões suficientes para o seu cérebro perseguir um objetivo, razões, culto racional, Romanos 12, 1 e 2. Se você der razões suficientes para o seu cérebro perseguir um objetivo, não importa as circunstâncias, não importa quão difícil seja, o seu cérebro ele vai ser convencido, o seu corpo vai ser automotivado a perseguir aquele objetivo. Ou seja, tome as rédeas da sua vida, depois tenha um objetivo, que é o hábito 2, dê razões suficientes para o seu cérebro perseguir aquele objetivo, e aí você vai ter a motivação instantânea para se mover. E para isso, você começou a liderar a sua vida, você tomou responsabilidade, começou a liderar, e aí entra o hábito 3, que é o hábito de gerenciamento, que é o hábito primeiro mais importante. Primeiro você tem que fazer as coisas mais importantes da sua vida. Tem até um livro que chama Eat That Frog, uma máxima que chama Eat That Frog, coma esse sapo. O que é comer o sapo? Comer o sapo é primeiro fazer a coisa mais difícil, mais importante. Primeiro mais difícil, primeiro mais importante, a coisa que demanda mais importância para você. Então primeiro você faz a coisa mais importante, porque aí depois você vai... Primeiro é por ordem de importância, primeiro sempre as prioridades, né, da sua vida. Ou seja, você tomou as rédeas da sua vida, você começou a liderar a sua vida em direção ao seu objetivo, deu razões suficientes para o seu cérebro perseguir aquele objetivo, e em terceiro, você faz primeiro o que é mais importante. Primeiro o mais importante. Primeiro as prioridades em direção àquele objetivo. Nisso você conquista a vitória particular, a independência. Depois disso, você vai conquistar o que? A segunda parte do livro, que tem a ver com a vitória pública. A vitória pública tem a ver com o que você vai conquistar publicamente. Primeiro você tem que conquistar a vitória pessoal, a vitória particular, depois o público. E para alcançar a vitória pública, você tem que ir direto para o hábito 5. O que é o hábito 5? No caso de um vendedor, a pessoa que vai vender uma ideia, vai vender um serviço ou algo do gênero, a pessoa ela tem que primeiro compreender, depois ser compreendido. No caso de um vendedor,
Ele tem que compreender o seu cliente, entender qual que é a necessidade do seu cliente. Qual é a necessidade do seu cliente, o que ele deseja, qual é a sua dor, quais são os seus pesares. É ouvir, é se situar com o seu cliente, é entender qual que é a dor do seu cliente. Você vai se sentar com o seu cliente e vai entender qual que é a dor dele, vai conversar com ele, seja um relacionamento pessoal, seja uma venda em si, de um produto ou um serviço, você tem que entender qual que é a dor do seu cliente. E uma vez compreendendo, você vai trazer a solução para ele através do hábito 4, que é o pensamento ganha-ganha. O que é o pensamento ganha-ganha? Você ganha e o seu cliente ganha. Você vai trazer a solução para você, no caso em dinheiro, no caso do vendedor, e o seu cliente vai ter a solução no qual é o que ele está precisando nesse caso. E nisso você vai criar uma coisa chamada sinergia, porque você vai estar satisfazendo os seus objetivos pessoais dos 3 primeiros hábitos, né? E você vai ter a vitória pública, que é a venda final. E você sinergizou com o seu cliente criou afeição com você e ele vai criar uma rede de novos clientes para você. Olha que interessante. E por fim, o hábito 7 ensina para a gente a afinar o instrumento. Afine o instrumento. O que é afinar o instrumento? É você... Quem é o instrumento? Eu sou o instrumento, você é o instrumento, nós somos os instrumentos. Nós temos que afinar o instrumento como? Por meio, cuidando da nossa saúde. Saúde física, mental, espiritual e social. Física, atividades físicas, sono regulado, alimentação saudável. Mental, cuidando da mente, por meio das atividades físicas também pode ser recreações. Espiritual, rotina com Deus, oração, meditação, natureza. Social, vida social, nós somos seres sociáveis. E você tendo esses 7 hábitos, você vai ter os 7 hábitos, pessoas altamente eficazes. Então, recapitulando tudo aqui para vocês. Primeiro hábito, seja proativo, toma as rédeas da sua vida, resolva o que tem que ser resolvido e aceite as coisas que você não consegue resolver como o passado ou coisas que você não tem controle sobre elas. Foque no que você tem controle, esqueça o que você não tem controle ou aceite o que você não tem controle, melhor dizendo. Depois comece com um objetivo em mente, tenha um objetivo, dê razões suficientes para o seu cérebro para que você possa perseguir o objetivo, culto racional, e assim você possa ser automotivado, mesmo quando você não tem motivação, mesmo que você não queira fazer algo, você vai fazer porque você tem que fazer, porque você tem razões suficientes para você perseguir aquele objetivo. E nisso, você se tornou um líder da sua vida. Você tomou as rédeas, assumiu a responsabilidade, tomou as rédeas. Terceiro, você vai fazer primeiro o que é mais importante, primeiras prioridades, depois você vai compreender o seu cliente, vai trazer uma venda no sentido ganha-ganha, você ganha, ele ganha, vai criar uma sinergia com uma rede de novos clientes e por fim vai afinar o instrumento. Este livro é um livro excelente, é um best-seller que eu li aí, livro maravilhoso, recomendo a leitura e é isso aí, tamo junto.